Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês, mais um encontro do Conviva. Eu sou a supervisora Isabel, responsável pelo programa. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante, que é o acolhimento, principalmente levando em consideração esse retorno, né? Agora nós temos os nossos alunos, os professores, os funcionários. Então, depois de um longo período de da distância das pessoas, um período infelizmente, de sofrimento, porque cada um tem a sua história dentro dessa pandemia. E aí, hoje, nós vamos conversar sobre como acolher essas pessoas. Mas a gente tem que ter em mente que esse acolhimento, ele não é só saber receber. O acolhimento implica você fazer com que a pessoa se sinta bem, sempre, né? Então é muito importante as nossas práticas diárias de como se relacionar com as pessoas, dessa convivência. Então esse é o nosso assunto de hoje. Eu vou passar a palavra agora para a Raquel, que é a PCNP, que trata também do Conviva. Vou começar com a contextualização inicial. Considerando os aspectos mais emocionais do comportamento, uma boa estratégia para minimizar uma frustração que depende da comunicação e da reação do outro é ser empático e gentil com as pessoas com as quais estamos nos relacionando. Quando treinamos a empatia, nos colocamos no lugar do outro, com o olhar do outro, e podemos compreender com mais facilidade seus limites e intenções, o que nos ajuda a modular nossas expectativas e ações. Objetivos: acolhimento no espaço escolar, refletir sobre afetividade, vínculo e aprendizagem, apresentar estratégias e ações desenvolvidas na escola que promovem o acolhimento, realizar formação junto aos docentes para contribuir para um clima escolar positivo por meio de ambiente de aprendizagem colaborativo, solidário e acolhedor. Conteúdos: pauta formativa, vídeo A Morte do Cisne, as cores das emoções, vídeo de boas práticas de convivência com a vice-diretora gestora do Conviva, Lede Maria de Oliveira, da Escola Jardim Primavera. Apresentação do vídeo da Escola Clementino Vieira Cordeiro. Acolhimento e comunicação afetiva. A importância do bem-estar físico e mental. E texto Café com Leite. O desenvolvimento, abertura da reunião pela PCNP Raquel e supervisora Isabel, leitura da pauta pela PCNP Raquel, sensibilização com o vídeo A Morte do Cisne, reflexão e interação sobre o vídeo, acolhimento e as emoções, mostra de atividade da Escola Jardim Primavera com parceria da Polícia Militar do projeto JBA. Atividade de acolhimento da Escola Clementino Vieira Cordeiro, palestra sobre acolhimento e comunicação afetiva, psicóloga Jéssica de Souza Veiga, gerente regional da SEDUC e Psicologia Viva. Apresentação com o tema Importância do Bem-Estar Físico e Mental com a PCNP Cristiane Struder. Leitura e reflexão do texto Café com Leite. Bom, dando continuidade à nossa pauta, nós vamos passar um vídeo para vocês, um vídeo rápido que vocês podem utilizar no dia a dia da escola, porque ele, assim, eu considerei, né, nós consideramos aqui bastante interessante, porque ele mostra o papel da escola muito além dos muros da escola. E esse é o nosso pensamento, né? A nossa missão não é ficar restrito ali à escola. A gente tem que formar nossos alunos, a gente tem que promover perspectivas positivas de vida para eles. Então, é um vídeo
Até vocês desculpem, a definição dele não está muito clara, porque a gente acaba tirando de YouTube, mas o mais importante é vocês perceberem a situação em si. Então, é um garoto, um mocinho, que vai se apresentar num programa, se ela dança, eu danço, e ele vai apresentar uma peça de balé. Então, eu vou mostrar primeiro o vídeo, nós vamos passar o vídeo primeiro, e depois a gente conversa sobre a atuação, né, daquele corpo de jurados quando eles viram o garoto. Próximo, por favor. Boa noite. Boa noite. Como é o seu nome, por favor? John Lennon da Silva. John Lennon. Como? John Lennon da Silva. Acho que eu já ouvi esse nome em alguma parte. Você é famoso, amigo do Paul, do Ringo. Nome de artista eu já tenho, agora a questão, eu quero sim ser artista e vim aqui propriamente por isso, entendeu? Para mostrar o que eu sei. A dança na minha vida significa muita coisa. Meu sonho mesmo dentro da dança é viajar pelo mundo, fazer algumas turnês e ser conhecido. Você veio aqui dançar? Vim dançar. Assim? Assim mesmo. Qual que é a ideia disso? Essa é uma roupa que eu visto no meu cotidiano e o que tem a ver mesmo é a minha interpretação, que eu vou dançar uma trilha que é a Morte do Cisne, com a minha interpretação do popping. Eu espero que a sua interpretação seja muito boa, porque o figurino eu achei nada a ver. Vou levar para o palco todas as minhas possibilidades que tenho, todos os olhares que aprendi e ainda estou aprendendo, e toda a minha garra e todo o meu sonho também. Você conhece a versão original da Morte do Cisne? Então, eu venho trabalhando há pouco tempo nisso, que no projeto vocacional, no programa vocacional que eu faço aula, os organizadores me mostraram essa música com essa proposta mesmo para mim fazer uma reinterpretação no meu estilo. É uma coisa diferente. Eu estou atrás de uma coisa mais revolucionária. Você sabe que é um cisne se debatendo até a morte. Isso. E é feito por uma bailarina nas pontas, toda de branco. Isso. A versão original é essa? Com certeza. Ok, então vamos ver o que você vai apresentar pra gente como street dance nessa versão. Tá. Boa sorte. Bravo! Rapaz, você me emocionou, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 20.
E quem é o coreógrafo dessa... Bem, sou eu mesmo. João. João tá chorando. Você tá chorando? Ok. Nossa, não acredito nisso. Ok. Olha, você está mais emocionado Por mim é assim. Obrigado. O que você apresentou aqui é tão emocionante. John. Adoro isso. John Lennon da Silva. Rapaz, você é um artista de uma grandeza. Tomara que você continue fazendo isso para sempre, assim, buscando a sua arte, porque é impressionante o que você nos mostrou. Espero que as pessoas que estão vendo em casa tenham a dimensão e tenham conseguido sentir o que você conseguiu me fazer sentir, assim. Eu estou completamente emocionado. Jarbas, o que é? O meu voto é sim. Meu voto é sim. Obrigado. Você é incrível. Você dança na próxima fase porque você Obrigado. Incrível. John Lennon arrasou, velho. Arrasou. Sensacional. Incrível. Sensacional. É só um instantinho. Eu vou Tá até... bem, João? Não, tô bem, tô legal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu acredito assim que ele nos permite muitas reflexões, né? Vocês viram que de início, quando o garoto se apresenta, os 3 jurados se deixam levar pela aparência dele. Vocês viram que inicialmente ele é tratado de maneira pejorativa pelo nome dele, né? John Lennon da Silva. E nós sabemos que em muitas escolas, né, tem muitos alunos chamados John Lennon. Então já foi motivo assim de uma ironia, né, de um desprezo. A outra jurada, ela ficou preocupada com a apresentação, né, com a vestimenta do menino. Vocês viram que ele estava com uma calça, acho que é moletom, né, e camiseta, que é aquela roupa larga, aquela roupa bem própria dos alunos, dos jovens de periferia. Vocês sabem que isso acaba identificando muito, né? É lógico que também ele precisou daquela roupa mais larga para poder fazer a apresentação dele, mas a apresentação dele já demonstra, né? Já deixa claro que ele é um rapaz pobre. E aí a jurada achou que não seria uma vestimenta adequada. E o outro jurado, ele acaba menosprezando o conhecimento do rapaz com relação à música, à peça de teatro, né, que é A Morte do Cisne, que é um balé muito famoso, como se ele não tivesse condições de ter esse conhecimento intelectual. Então, houve práticas preconceituosas muito grandes, né, com relação à apresentação dele, ao conhecimento dele, como se ele, por ser, né, visivelmente oriundo de uma classe social mais baixa, não tivesse condições de ter esse conhecimento cultural, né, erudito, vamos dizer assim, porque o balé ele é considerado, né, a cultura erudita. E aí, eles duvidam da capacidade do menino. Ele se apresenta, e apresenta-se brilhantemente, porque ele acabou fazendo uma coreografia, uma releitura bastante interessante. Ele mostrou toda a habilidade dele na dança, que é street dance, né? Ele soube agregar o street dance com uma peça clássica. Isso demonstra, então, que ele tem tanto habilidade física como o próprio conhecimento, né? E aí ele consegue emocionar a todos. Então, vocês viram que depois da apresentação, muda tudo, né? Aquele que desdenhou do nome dele, eu não conheço o nome dos jurados, né? Mas aquele ele reforça, ele fala com firmeza, John, como dizer, John, você realmente foi sensacional, né?
Na verdade, ele até fala, você arrasou. A moça, que ficou preocupada com a vestimenta dele, também reconheceu o valor dele. E aquele que duvidou do conhecimento cultural dele se emocionou às lágrimas, né? E aí, conforme eles vão indagando para ele como que foi todo esse conhecimento, como ele conseguiu chegar nisso, ele explica, né, que ele teve a ajuda de uma professora, que foi lá na escola que ele aprendeu. Então é aí que está o papel da escola, que não fique só restrita ao conteúdo programático, só à questão curricular, né? A escola tem que promover, nós precisamos, né, fazer com que os nossos alunos tenham perspectivas de futuro positivas, e não que eles achem que não tem como progredir, né? Então vejam o quanto essa professora proporcionou para esse aluno. Tanto que a partir dos elogios e de toda a análise que fizeram da apresentação dele, certamente ele foi, né? Ele vai continuar no ramo da dança, ele vai se aperfeiçoar cada vez mais. Então vejam, na escola nós temos um ambiente semeador. Então é ali que a gente vai semear. E essa semeadura precisa germinar. Muitas vezes os professores acham que vai demorar muito tempo, que o trabalho está sendo inócuo, que o trabalho não está produzindo. Mas vejam, semear exige tempo e exige cuidado. Então não significa, quando a gente está semeando, a gente precisa cuidar dessa semeadura, e muitas vezes você não vê essa semeadura começar a germinar, mas não significa que não teve frutos, né? E é isso que a escola faz. Então vejam, a gente tem que dar, como disse Gilberto Gil, né? A escola tem que dar a régua e o compasso. Então você vai mostrar o caminho, mas se a escola permitir que o aluno tenha os instrumentos, ele vai sim progredir, ele vai melhorar, né? Gilberto Gil fala isso, né? Que a Bahia deu régua e compasso, e quem faz o meu caminho sou eu. Mas vejam, se você der as ferramentas certas, os instrumentos necessários, eles vão saber traçar esse caminho. Então, muitas vezes, a escola interrompe o sonho de uma pessoa. Mas a gente não tem esse direito. Ninguém tem o direito de interromper, de acabar com o sonho do outro. Não é tão fácil você ter uma palavra de estímulo, uma palavra afetuosa com o aluno, e muitas vezes a gente perde essa oportunidade. Então, vejam o quanto foi importante para esse aluno o incentivo da professora, a ajuda, e é o que a gente vê que muitas escolas fazem, né? Então esse é um vídeo que eu acredito que vocês possam passar uma partezinha, né? Para promover uma reflexão por parte dos professores. Na verdade, assim, o professor ainda não tem consciência do papel importante que ele tem, não só na sala de aula, mas na vida dos alunos. Então, neste momento em que os estudantes estão voltando às aulas presencialmente, o acolhimento desses alunos é de extrema importância, assim como a escuta empática e escuta ativa, pois é essencial para acolhê-los nesse retorno às aulas. É importante a gente saber o que aconteceu com eles nesse tempo. As pessoas hoje precisam aprender a ouvir, mas ouvir no sentido de prestar atenção no que o outro está falando e não ficar só olhando, esperando a minha vez de falar. Então a escuta empática é no sentido de você se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes, e a gente sabe que não foram poucas vezes, os alunos tiveram muito sofrimento na família. Alguns perderam pai, perderam mãe, irmão, avós, né? Vejam, o Brasil hoje está com 100 mil crianças órfãs. Nós sabemos que aqui na nossa rede, né, eu sei o caso de uma professora que faleceu e a mãe dela faleceu uma semana antes dela, deixou 2 crianças que cada um acaba indo com um parente. Então vejam quanto sofrimento. Então essa questão da escuta empática, né? Por isso que é tão importante o acolhimento.
E esse acolhimento a gente tem que praticar todo momento. Mas como que eu posso acolher? Olha, eu posso deixar um ambiente bonito da minha escola. Eu posso colocar flores, eu posso colocar banquinhos para eles se sentarem, eu posso apresentar um banheiro bem arrumadinho. E isso é muito importante, gente, porque, olha, nós que visitamos muito as escolas, a gente acaba vendo que em algumas escolas, na porta do banheiro, tem um rolo de papel higiênico bem grande, que aí todo mundo vai lá e pega. Imagine-se, vamos agir com empatia. Uma moça, um moço, uma criança que precisa usar o banheiro. E aí vai lá, pega o papel higiênico na frente de todo mundo, principalmente os meninos, né? E todo mundo sabe o que ele vai fazer naquele banheiro. Então é muito desagradável. Então a gente tem que deixar o papel higiênico dentro do banheiro. Você tem que deixar com cestinhos de lixo ali em cada casinha, né? Você tem que deixar sabonete, álcool em gel, sabonete líquido. Você tem que deixar um ambiente bom. Ah, mas vai ter aluno que vai empapar o papel e jogar no teto e vai entupir vaso. Não vão fazer isso. Quando eles são bem recebidos, bem tratados, eles conservam. Podem ficar tranquilos. Coloquem cestinho no banheiro, até os assentos, se puder, fica melhor ainda. Porque quando você está num lugar apresentável, um lugar agradável, você mantém. Então, deixar a escola bem bonita, com cores alegres, sabe? Espalhem frases que tragam uma sensação boa para a gente, né? Então, vejo, o acolhimento tem que ser praticado o tempo todo. Na maneira como a gente se refere aos alunos, como tratá-los, né? Perguntar, ali na sala de aula, muitas vezes o professor viu que o aluno faltou, no outro dia é só chegar e falar assim, você faltou ontem, né? Tá tudo bem? Vejam, isso traz uma sensação tão boa de pertencimento. Então o aluno fala, puxa vida, eu faltei e sentiram a minha falta. Então vejam como isso é importante, né? Muitas vezes a gente até pode... Enquanto o diretor, que deve, né, circular na hora do intervalo, mas muitas vezes você vê um aluno e fala assim, você cortou cabelo. Você está mostrando que você notou. Muitas vezes ficou até feio o cabelo, mas você não está mentindo, porque você não falou, ai, que coisa linda de cabelo. Você só está mostrando que você notou que ele está diferente, né? Então, para o aluno, isso é muito importante, porque ele se sente uma pessoa e não só mais um aluno, né? Então vejam o quanto que a gente pode fazer na questão do acolhimento, e a mesma coisa serve para os professores, né? Deixar bem bonitinha a sala dos professores, recebê-los bem, permitir um espaço agradável, porque daí todo mundo se sente bem. Então vejam, aí implica nas nossas emoções, nas nossas sensações, né? E cada um de nós tem maneiras diferentes de lidar com as emoções. E a forma com que lidamos com elas, muitas vezes, irá interferir na qualidade dos relacionamentos. E pode refletir diretamente no desempenho acadêmico, profissional e com a saúde física e mental. Muitas vezes a gente se deixa levar pelas aparências. A gente já pré-julga a pessoa. E muitas vezes não é assim, né? As pessoas não são todas extrovertidas, todas falantes. Tem alguns que são mais reservados, mais introvertidos. E a gente tem que entender isso daí, né? São as idiosincrasias que a gente precisa compreender no espaço escolar. Outro dia mesmo eu participei de uma reunião e uma das pessoas, ela até comentou, ela contou uma história do tempo dela, mais jovem, né? Que quando ela era mocinha, ela sofria muito com a questão da acne, né? Ela tinha muita espinha no rosto e ela tinha a impressão que as pessoas se sentiam enojadas de ver aquela pele grosseira que ela tinha. E principalmente na universidade, quando ela começou a estudar, ela ficava tão envergonhada que ela se sentava no fundo e conversava muito pouco com os colegas, porque ela tinha essa sensação que todo mundo estava falando dela,
do rosto dela, né? Aí ela se formou e tal, e uma determinada vez eles resolveram fazer aqueles encontros que fazem, 10 anos de formatura e não sei o quê, e ela foi. E aí, em conversa, alguns falaram para ela, né, que ela era tão reservada, que ela era muito fechada, que ela não participava do grupo. E ela falou assim, mas eu não conversava com ninguém porque eu tinha vergonha da minha pele. Daí falaram, mas o que tinha a sua pele? Eles não repararam. E ela sofreu tanto tempo com aquilo, né? Então, muitas vezes, o problema está conosco, né? E os outros não percebem. Mas aí depende muito de você saber chegar até a pessoa. Então, a gente tem que tomar aquele cuidado com os tímidos. Muitas vezes tem um aluno tímido que fica lá quietinho no cantinho dele. E o professor até fala, ai que bom, um a menos, né? Já chega esses que não param. Mas vejam como esses precisam de atenção. Porque para uma pessoa tímida é muito difícil você se expor, você falar, você se levantar e ir até a frente da sala, né? Então a gente precisa se colocar no lugar do outro nesse sentido. Não é fácil, porque muitas vezes quando a gente não vivencia uma situação, a gente não sabe como é que é. Mas a gente tem que ter um olhar atento, a gente tem que educar o nosso olhar, a gente tem que pensar como esse meu aluno está sentindo, porque uns, pela cor da pele, pela situação dele, muitas vezes aluno que já está muito gordo, a gente tem muitos casos, né? Uma pessoa gorda, ela não se levanta da sala, no lugar dela, porque senão ela bate em um, bate em outro, aí pode ser motivo de chacota. Então vejam como a gente tem que ter esse olhar atento. E quando o aluno se sente bem, ele se sente acolhido, o próprio rendimento dele melhora. A vontade dele ficar ali na escola melhora. E aí, todos vivem bem, né? Porque daí melhora para o professor, para a escola. Então, é um exercício muito importante. Então, como a Isabel já disse, né, pessoal, sobre as emoções. Nós vamos falar um pouquinho das emoções, que é muito importante para nós no dia a dia, principalmente o professor que tem uma experiência grande dentro de sala de aula, no momento e no olhar para com o aluno. Aqui nós colocamos para vocês sobre as emoções, né? Que as emoções, elas têm cores hoje. Até conotam na internet as cores das emoções. E vendo que existe hoje no mundo, a cultura humana, 6 emoções básicas. Eu coloquei aqui algumas. E vocês podem dizer, mas tem mais outras aí. Sim, tem. Mas eu coloquei só algumas. Por quê? Dentro dessas emoções, dessas 6, elas são extremamente detectáveis em nossa face. Vemos logo de cara essas emoções e quando a pessoa não está gostando ou até quando está gostando. Aqui coloquei 2 perguntinhas para vocês compartilharem aí, para vocês socializarem entre o grupo. E no slide lá que passou o vídeo, também tem aquelas perguntas para vocês socializarem, responderem, fazer uso dos seus diários de bordo e conversar sobre ela. O que você acha? Conseguimos reconhecê-las nas pessoas que temos contato no trabalho? Ou seja, essas emoções, se está com raiva ou se não gostou de alguma coisa ou se está feliz, até mesmo expressão de aprovação ou de não aprovação. As emoções, elas estão hoje mais ainda na flor da pele, né? Qual emoção você, professor, você, professora, em você, na sua face, qual emoção pode ser reconhecida facilmente? Conversem, interajam aí. E aqui o que é fato, né? Que o conhecimento e a experiência do professor. O professor tem muita experiência, ele tem muito conhecimento.
ele entra na sala de aula, ele olha para os seus alunos e ele percebe se tem alguma coisa errada ou não, se o aluno está com algum comportamento diferente. Dentro desses comportamentos, ele consegue perceber as discrepâncias, de que não era assim ou agora está sendo. E um ato do professor, né, às vezes, que ele perceba e já converse com o diretor, o vice-diretor, ele faça o encaminhamento disso que ele viu e percebeu, ele pode, no momento, evitar transtornos, ou evitar até que esses transtornos mentais se agravem. E muitas vezes pode evitar até que eles ocorram. Com o conhecimento do professor, o simples conversar ou perguntar. Não que nós tenhamos todas as respostas, de jeito nenhum. E não que nós temos que agora ser profissionais de áreas diferentes. De jeito nenhum também, não é? Não somos profissionais, mas contudo, como já coloquei, que eu tirei do livro Saúde Mental, tem esse conhecimento e essa experiência, professor. E discernimento, não é mesmo? E uma outra imagem também, eu já coloquei essa mochilinha aqui, gente, conviva, ela tem o passarinho, vocês podem notar o passarinho triste, o outro chegando até ele, num ato de acolhimento. Essa imagem aí, a professora Cristiane, a PCNP, aqui de línguas, de código linguagens, ela montou essa mochila aqui para mim e eu agradeci muito, porque é bem dentro do contexto. Porque se eu me importo com o outro, né? Isso é muito importante. O outro sente que eu me importo. E quando nos importamos, nós acolhemos o outro. E muitas vezes acolhemos aquele que nós já conhecemos. E às vezes até acolhemos, ouvimos um outro, numa hora que estamos no consultório médico esperando e alguém vem conversar, a gente dá atenção. Isso também é acolhimento. Nossas emoções e nossa saúde mental não passaram ilesas a toda essa experiência que a pandemia trouxe. Não é verdade, professores, alunos, todos nós? O acolhimento, essa iniciativa, ela ganha relevância, contribuindo para que a escola seja um ambiente promotor de competências, das competências socioemocionais essenciais, para que se instaure o bem-estar na comunidade escolar. Então, lembrando que as competências socioemocionais são habilidades que hão de ser desenvolvidas ao longo da vida. Essas habilidades, elas vão continuar sendo desenvolvidas. E até hoje nós percebemos que, aprendi mais uma coisa, construir mais um aprendizado, um conhecimento. E do processo de aprendizagem, e que conectam-se a capacidade de cada indivíduo lidar com suas próprias emoções. E é através disso que começa a aprender a lidar com as suas emoções, os adultos vai aprendendo praticamente sozinho, os alunos acabam aprendendo no cotidiano da sala de aula, no convívio com os colegas e com os professores, e muitos alunos se espelham nos professores. Procuram algo porque eles gostam, eles têm essa afinidade, eles criam esse vínculo com o professor. E quando cria-se um vínculo, aluno e professor, um vínculo afetivo ou aprendizado, ele se transforma também, vai mais além. E o aluno, nesse desenvolvimento, nessa construção, vem o autoconhecimento, ele passa a se relacionar com o outro, ser capaz de colaborar, até mesmo mediar conflitos, e também vem a habilidade de solucionar problemas. Então, pessoal, dentre os trabalhos maravilhosos que vocês desenvolveram nas escolas sobre o Setembro Amarelo,
nós buscamos e vimos uma dinâmica da escola Jardim Primavera, que essa dinâmica ela entra bem no contexto do tema do nosso TPC. E pedimos para a gestora do Conviva da escola, a vice-diretora LED, para disponibilizar para a gente e gravar um pouquinho sobre esse vídeo, qual era a temática, como foi a dinâmica desta palestra. E a LED gentilmente nos oportunizou. Agora, vou pedir para vocês assistirem, assistam, reflitam, conversem, socializem sobre esse vídeo. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Lede, sou vice-diretora da Escola Jardim Primavera, pertencente à diretoria de Votorantim. Venho aqui falar um pouquinho com vocês sobre as ações já desenvolvidas aqui na nossa unidade escolar, ações essas do Conviva. Tá? Essas ações vêm sendo desenvolvidas ao longo do ano letivo, e veio se intensificar agora, né, em setembro, com a ação da Corrente do Bem. Para que essa ação fosse bem sucedida, tivemos o envolvimento de todos os professores da unidade escolar e também a maioria dos nossos alunos. Tivemos também a parceria da Polícia Militar, que já vem desenvolvendo um trabalho aqui na nossa unidade escolar com o projeto JBA. Prontamente eles nos atenderam com uma palestra falando sobre valorização da vida. Passamos para ele qual seria a demanda, qual seria a nossa necessidade aqui dentro da escola, como seria para ser trabalhado, e eles vieram aí firmar essa parceria com a gente, desenvolvendo esse trabalho. Foi muito legal, muito gratificante, porque eles, os policiais que atendem a nossa escola, eles apresentaram a palestra falando sobre a valorização da vida, e em seguida eles fizeram uma dinâmica, a qual envolveu todos os estudantes da nossa unidade, Eles fizeram uma roda, foi muito interessante, fizeram 4 rodas gigantes e escolheram um aluno para ficar no meio da roda. E esse aluno ficaria de braços abertos, seria alguém prestes a perder a vida. E o que os demais alunos fariam para que ele não desistisse? Então foi muito legal, porque eles gritavam, força, não desista. Até que um grupo lá, uma das rodas, o aluno levantou e saiu do lugar onde estava e foi lá e apoiou o braço dele, Cada um de um lado. Aí os demais também, Daí foi muito legal, porque eles descobriram o quê? A maneira que eles iam apoiar o colega. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então, pessoal, essa dinâmica, esse trabalho, com parceria da Polícia Militar, JBA, que é Jovens Brasileiros em Ação, foi feito essa dinâmica, e é uma dinâmica de acolhimento, onde os alunos perceberam, através de um deles, bem atento, percebeu que ele poderia ir até o outro e dar o apoio mesmo, sendo esse apoio solidário, na hora que eles já estavam com os braços cansados e querendo desistir. Então, pessoal, agora eu vou colocar para vocês o vídeo da Escola Clementina. A escola, os professores, a professora, teve
vamos dizer assim, um insight. Para quê? Para trazer os alunos de volta para a escola com mais presenças. E ela aproveitou de uma data que é comemorativa, dentro da disciplina de inglês, que agregou outras disciplinas trabalhando junto. Foi um trabalho interdisciplinar, que promoveu a interação de todos os alunos da escola. E com essa interação, a gente sabe que um aluno conta para o outro, como foi aquele dia na escola, trouxe mais alunos. E o diretor percebeu que estava com o ensino médio 100% de presença dos alunos através desta ação. Vou colocar o vídeo aqui, peço a todos que apreciem o vídeo. É uma ação que eles fizeram e um engajamento maravilhoso dos alunos, e eles vão explicar essa ação. Nós sabemos que a pandemia nos distanciou, criando uma barreira entre a escola, os professores e os alunos. Os alunos perderam aquela imagem de que a escola pode ser um lugar legal, um lugar que eles podem realmente viver de uma forma interessante. Então, essa perspectiva ela se deu através de uma conversa entre o professor Wagner, que é de Projeto de Vida e Língua Portuguesa, e a Elaine, que é uma professora de artes. Então, nós fizemos algumas perguntas. Como que foi a pandemia para os alunos? Como que os alunos veem a escola depois de terem voltado desse distanciamento social? E como que nós poderíamos fazer para que os alunos se sentissem atraídos e animados para voltar para o ambiente escolar? Então, nós resolvemos planejar a festa do Halloween, com a autorização do diretor Eduardo. Esse projeto, ele não é trabalhado apenas na língua inglesa, mas também nos componentes de eletiva, geografia, português, entre outros. Esse projeto também nos mostrou que as competências socioemocionais, elas são essenciais para o desenvolvimento dos alunos na escola. Afinal de contas, o engajamento, a criatividade, a organização foi primordial para que o nosso projeto fosse evoluído e concluído. Como vocês podem ver, a criatividade dos alunos é algo que não deve ser represado, mas sim estimulado. Esse é um projeto que está sendo realizado por todos os professores e alunos da escola. E esses alunos que estavam remoto vieram para a escola e encontraram a escola toda enfeitada e sentiram o maior prazer e foram bem acolhidos por todos. Um dos objetivos também do nosso Halloween do Clementino, além de mostrar o protagonismo dos nossos alunos, é incentivar que o trabalho em equipe ele só é bem sucedido quando há reciprocidade na união de forças, na divisão de tarefas e na partilha de resultados. Estamos aqui com o aluno Juan Carlos, aluno do 8º ano, e a professora Daisy, que é a professora de apoio do Juan. Quero fazer uma pergunta para vocês. Juan, você participou da produção dos enfeites? Sim. Professora Daisy? Participei também, participamos juntos. E o que vocês acharam? Legal. Achou bacana? Sim. Professora Daisy? Eu achei muito importante porque houve muita interação e participação não só do Juan, como de todos os alunos. Bacana, legal, deu para aprender bem, interação. Aprendeu bastante. Legal. Ele desenha muito bem, então ele desenvolveu esse lado dele de desenho artístico também, porque ele gosta de desenhar. Então eu achei que foi muito bom, muito importante para todos os alunos. E o Juan, ele é muito participativo. Estamos aqui com o aluno Moisés, do 9º ano, e começo te perguntando, Moisés, quando você soube da festa, o que você achou? Eu fiquei bem animado com essa ideia, porque faz praticamente 2 anos que nós não tá indo para a escola direito e nós não tá tendo muitas festas. Com essa festa aqui de Halloween vai ser bem legal, porque nós vai sair um pouco da rotina.
Estamos aqui com o aluno Felipe, da 3ª série do ensino médio, que foi um dos alunos organizadores da festa do Halloween do Clementino. Felipe, começo te perguntando, em relação às competências socioemocionais, você acha que a festa pode ser considerada como uma competência? Sim, porque teve muita empatia entre todos da escola, todos se ajudaram, não foi um trabalho de uma pessoa só, sem ajuda a gente não teria conseguido fazer tudo que a gente fez. E envolveu muita responsabilidade, organização, e sem isso a gente não teria feito nada. A escola sem cor, sem um atrativo a ponto do aluno ter um interesse para ficar naquele ambiente, afinal de contas um ambiente sem animação, ele não é um ambiente acolhedor. Portanto, o Halloween fez com que os alunos percebessem essa falta de parceria para que nós pudéssemos modificar o nosso ambiente, tanto de trabalho como de estudo. Durante esse processo de organização dos enfeites e da decoração com o tema do Halloween, o engajamento dos alunos foi surpreendente, porque, em sinceridade, não era possível adivinhar que os alunos realmente sentissem tanta falta dessa parceria entre eles, onde salas que normalmente não tinham muita afinidade puderam desenvolver juntas esse momento de interação, de acolhimento, transformando o nosso ambiente de escola num local, apesar do tema um pouco sombrio, mas não deixar de ser criativo, transformaram o ambiente da escola em algo maravilhoso. O engajamento dos alunos no desenvolvimento, no planejamento, foi algo sem igual, algo que realmente a escola deve valorizar, porque às vezes, durante o processo de ensino-aprendizagem, muitas vezes a gente não consegue ter um olhar atento para cada aluno. Mas durante um projeto como o nosso, nós pudemos verificar que os nossos alunos, assim como vários outros, são alunos com um grande potencial. Esse potencial, ele se dá quando você trabalha em conjunto. E ao trabalhar em conjunto, nós sabemos que as competências socioemocionais, elas são trabalhadas de forma natural. É algo com que acontece com os alunos e eles, sem perceberem, eles praticam isso também, não é só na escola, eles vão levar isso para a vida deles. Então, o nosso projeto do Halloween é algo que vai entrar para a história da Escola Clementino. Estamos aqui com o aluno Anakin, do 9º ano. Anakin, te fazendo a seguinte pergunta: o que você está achando da festa? Está gostando? Já viu alguma coisa parecida na sua vida? Eu tô achando a festa bem legal. Eu acho que, assim, é legal essa de ter dias que mudam um pouco a rotina e ter coisas diferenciadas em dias específicos. É bem legal. E, sim, eu acho que já teve um desse tipo também nessa escola aqui. Quer acrescentar mais alguma coisa, Anakin? Não? Não? It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, it feels like that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. And you start to freeze as someone looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause this is daylight, daylight night.
Agora, vamos passar um outro vídeo para vocês. Esse vídeo é mais para relaxar, pessoal. Dá uma relaxada aí. Eu pedi para a PCNP Cristiane, que ela tem muito aprendizado, ela tem muito dessa prática, que é o yoga. Aí ela faz e pratica, e eu pedi para ela fazer um vídeo, para que vocês assistam, uma prática de respiração, para que vocês deixem fluir a respiração, que em muito momento a gente precisa disso, né? O professor tem hora que acaba esquecendo até de respirar, de tanta coisa que vem e tanta demanda que tem que dar conta. Então, assistam, pratiquem um pouquinho, não estou falando de yoga, mas a respiração, mas quem já pratica, e eu sei que muitos aí praticam, tenta tirar um pouquinho do seu dia para fazer isso, para relaxar, para manter a saúde mental. Olá, pessoal. Eu sou a PCNP Cristiane, de língua portuguesa. Agradeço muito a professora Raquel, PCNP do Conviva, pelo convite e por estar aqui com vocês, falando um pouquinho de uma prática que eu gosto muito, uma prática de yoga, que eu trabalhei na minha eletiva do ano passado com o ensino médio na Escola Estadual Wilson Prestes Miramontes e que foi muito proveitosa. Então, eu trouxe essa ideia no momento em que nós usamos muita tecnologia, que foi esse momento de pandemia. Nós usamos tecnologia de um modo geral, mas nesse momento de pandemia nós acabamos vivendo muito com ela. E a tecnologia, ela é um grande facilitador, mas ao mesmo tempo ela tem que ser bem usada, porque são muitas informações que chegam e que nós não conseguimos assimilar. Por quê? Porque é velocidade demais, né? Então, nós precisamos, nosso sistema nervoso ele precisa de um tempo para captar essas informações, para refletir a respeito, para nós podermos fazer escolhas, aquilo que é bom, aquilo que serve e aquilo que não serve. Né? Então, aqui eu coloquei que, apesar dos jovens apresentarem domínio sobre os meios tecnológicos, esse processo não se dá de forma repentina. É necessário um tempo para introjetar novas informações. Nunes comenta que há sim fugacidade nas formas com que o cérebro consegue assimilar as informações. Para o autor, o tempo para a reflexão, algo que sabemos faz parte de uma vida saudável, inovadora, criativa e estratégica. Nós precisamos, para poder viver, parar para refletir sobre aquilo que chega para nós. E também perceber aquilo que nós somos fisicamente, né? Como que é a nossa mente, o que nós estamos pensando, por que certos pensamentos são recorrentes, por que muitas vezes nós nos sentimos tão deprimidos, outras tão felizes. Será que as pessoas conseguem modificar o nosso humor ao prazer delas? Elas falam alguma coisa e sabem que vão nos deixar muito tristes e realmente deixam. Outras vezes nos deixam muito para cima, nós nos deixamos ser vulneráveis à opinião alheia. Então, se nós nos conhecermos, olha, eu sei quem eu sou. Por mais que aquela pessoa fale, ela fala o que ela quer, porque eu me conheço e o que ela diz não me afeta. Isso é muito importante. Lógico que todos gostam de receber elogios, né? Todo mundo quer, mas também existem muitas coisas ruins que nós ouvimos e que nos levam a grandes problemas, até chegar até a depressão, de tanto ouvir coisas ruins dos outros, né? Opiniões alheias. Por isso é muito importante esse autoconhecimento. E a professora Raquel me pediu então que falasse hoje, no que diz respeito ao yoga, em um fator especificamente, que é a respiração e o foco. O foco naquilo que nós somos. Por exemplo, se eu perguntasse, conhece seu corpo? Será que nós conhecemos bem nossos corpos? Os poros, os pelos fazem parte, só que nós nem lembramos que eles existem. A rugosidade aqui, né, nas falanges dos dedos, alguém já percebeu? Alguém para prestar atenção nisso? Mas nós usamos a mão o tempo todo. Então, nós não nos conhecemos realmente. Nós nem nos vemos se não houver um espelho. Como que nós vamos, alguma coisa que reflita o nosso próprio rosto, como nós vamos nos enxergar? Então é importante que nós comecemos a refletir sobre essas questões. A prática de conscientização corporal e mental auxilia no processo de assimilação de informações, distinção entre o plausível e irrelevante, organização de novos conhecimentos e sua melhor utilização.
Além disso, ajuda no reconhecimento das emoções, favorece a habilidade de equilibrar as alterações emocionais e remoção de barreiras geradas pelo estresse e desordem hormonal, principalmente os jovens, que estão em fase de crescimento, de desenvolvimento e que muitas vezes passam a achar o corpo estranho, às vezes têm vergonha do próprio corpo, vergonha do próprio eu. Ele é muito vulnerável à opinião dos outros, dos colegas. Então, são questões que devem ser vistas com eles. Menezes e Delaglio afirmam que a técnica de meditação pode ter seus efeitos mediados por alguns processos psicológicos que são características da natureza humana, como a metacognição, a regulação emocional. Então, é muito importante, quando eu pratiquei com os alunos, cada vez que eles faziam uma dessas posturas que vocês estão vendo na tela aqui, por exemplo, essa com a abertura do peito. Gente, abra o peito agora, abra o peito, faça esse ângulo de 180 graus. Então, eu estava trabalhando a matemática e eu dizia para eles, quando vocês abrirem o peito, veja o tamanho e a força que você é. Veja que o quão grande você consegue ser. Então, era algo sempre relacionado àquilo que ele podia fazer, que ele conseguia fazer, a importância simbólica do corpo, organizando também a própria mente. Veja como você pode ser flexível. As posturas de torção, por exemplo, eles olhavam para trás, faziam o giro com o corpo, e aí eu dizia, tá vendo? O passado é nossa história, o passado ele é importante, ele trouxe muito conhecimento, são informações que nós vamos adquirindo, conhecimento, aprendizagens. Nós vamos adquirindo, só que nós não vamos ficar nessa torção, olhando para trás. Nós temos que trazer tudo isso, e agora eles voltavam com o corpo, olhando para frente, trazer pro presente, porque o futuro vai ser formado por esse presente. Então nós temos que estar aqui e agora concentrados no que estamos fazendo, no que estamos sendo também. Então eu coloquei aqui que essa prática ela envolve muito do conhecimento adquirido na escola, como nas aulas de biologia, educação física, entre outras. Porque eu coloquei lá para os alunos o sistema nervoso, como funcionam, como as partes do corpo estão relacionadas, como a química é tão importante e a alimentação, as coisas que nós ingerimos, o que elas podem desequilibrar essa química e nos adoecer até. Portanto, se quisermos ser mais eficazes em nossos empreendimentos, nossas atividades, não podemos deixar de nos atentar para essas questões que auxiliam para que nos desenvolvamos de forma mais eficiente. Como diz Hughes, trabalhar o corpo ajuda os estudantes a sintetizar a aprendizagem e a descobrir a inter-relação entre todas as disciplinas e todas as coisas, porque yoga é integração. Então, nós vamos nos integrando ao meio em que vivemos com responsabilidade de saber que nós precisamos cuidar desse meio, como seres pensantes que somos, para que nós tenhamos melhor qualidade de vida. A prática de yoga abrange o reconhecimento do funcionamento físico como um todo, dos valores das relações corpo-mente, alimentação e questões ambientais. Então, a professora Raquel pediu para que eu mostrasse aqui uma prática de autoconhecimento, uma prática respiratória que auxilia muito a acalmar em momentos de muita ansiedade e também um reconhecimento maior se nós passarmos a prestar atenção no nosso organismo, no que acontece, por exemplo, um tempo inteiro que nós não percebemos, como as batidas cardíacas, a entrada e saída de ar. Então ela é assim. Bom, a prática consiste em usar aqui a mão para fazer um exercício respiratório. Então eu tenho aqui o polegar, eu estou de forma invertida, vou tapar aqui a narina direita. Separo aqui o indicador e o médio, e os dois dedos aqui, que são o anelar e o mindinho, eu ponho na outra narina. Então, primeira coisa, deixo ela aberta, eu vou inspirar pela narina esquerda. Fecho a narina esquerda,
abro a direita e expiro. Pela mesma narina direita, eu inspiro. Fecho a narina direita. Expiro pela esquerda. Inspiro pela esquerda. Fecho. Expiro pela direita. Inspiro pela direita. Expiro pela esquerda. Então, é um processo de expirar e inspirar, né, por cada narina. O ideal é ficar sempre sentado de forma a coluna ficar ereta, para que o peito fique mais aberto e a respiração mais fácil. Tá? Então, mas eu tenho que sentar em lótus? Não, pode sentar com o pé no chão, sentar na cama. O importante é que manter a coluna ereta, para que então fique mais fácil esse processo respiratório. Também é interessante inspirar pensando coisas boas, expirar tirando as coisas pesadas de dentro de si. Pense nas coisas que não são boas e expire. Inspire pensando em coisas boas, expire pensando, né, naquilo que a gente quer tirar de si. É muito interessante fazer essa prática, porque nós vamos prestando atenção na troca dos dedos e quando focamos nisso, esquecemos do mundo ao redor. Então, é uma maneira de consciência sobre o movimento físico, sobre o movimento da nossa respiração, dos nossos dedos, e então fica muito mais fácil. É possível fazer isso dentro do carro, no trânsito, então, ou no momento que você está em casa e está se sentindo ansioso. O ideal é sempre treinar 1 minuto, depois 2, 3, começar a prestar atenção mais em si. Tá? Com os alunos também é interessante uma prática que eles também sentam nas carteiras deles, com a coluna reta, fecham os olhos, e eles começam a ouvir tudo que está ao redor, os barulhos que eles não percebem durante a aula. Então, eles vão agora focar em tudo aquilo que está ao redor, todos os barulhos. Tá? O que você está ouvindo nesse momento? O cachorro latindo, o barulho de uma moto, o caminhão dos ovos, enfim. Tudo que for ouvir. Depois pergunta, coisa de 1 minuto só. Depois pergunta a eles, o que vocês ouviram? O que vocês perceberam? Quer dizer, quando vocês estavam focados na conversa com o colega, ou no diálogo com o professor, ou no exercício, veja que vocês não estavam percebendo nada disso. Mas agora, fecharam os olhos e se atentaram ao que está ao redor. Então, são práticas bem simples, mas que ajudam bastante com que nos acalmemos, ajuda bastante com que nós nos percebamos de uma maneira muito mais intensa. Né? Então, é essa a ideia da prática respiratória. E aqui eu trago alguns elementos que eu trabalhei na minha eletiva. Então, eu usei contos populares indianos. Ele entra na pluralidade cultural. Falamos sobre a Índia, falamos sobre os costumes deles, falamos sobre a geografia, onde se situa no mapa, enfim. Depois também falei da língua inglesa, que é o segundo idioma, né, mais utilizado na Índia, até porque tem muitos turistas, mas não foi por isso, foi por causa da invasão, da colonização inglesa. Falamos sobre os alimentos e suas consequências para o sistema nervoso, para o organismo, aquilo que é bom, aquilo que não é, que a dieta que um faz nem sempre é interessante para o outro, porque temos organismos diferentes. Falamos sobre a integração, o homem e o meio ambiente, e a responsabilidade que temos para que tenhamos qualidade de vida, precisamos cuidar do ambiente, né? Um ar poluído só vai nos fazer mal para os pulmões, nosso sistema respiratório, cardíaco, enfim. Também falamos sobre a apresentação da yoga, meditação, a alimentação ayurvédica como possibilidade de profissão. E aí eles perguntaram se eles poderiam trabalhar com yoga. Existe possibilidade de trabalho. Tem muitos professores de yoga dando aula de yoga. Então existe essa possibilidade também
Existe a possibilidade de trabalhar só com a alimentação natural, existe a possibilidade de trabalhar só com a prática meditativa, mas a yoga, de um modo geral, abrange tudo isso. Então, o professor de yoga, ele deve conhecer todas essas questões, ele não precisa ser exatamente o professor de educação física. Ele pratica yoga, ele não é professor de educação física, ele não precisa ser professor de educação física para dar aula de yoga, né? Mas deve conhecer bem o organismo, deve ter muita consciência para não machucar ninguém, ele tem que saber o que está fazendo, não é simplesmente, eu vou dar aula de yoga porque eu aprendi, agora eu vou fazer igual. Então, não é interessante. Aqui estão os movimentos, né, na respiração, as posturas, né, que são as asanas, podem ser também trabalhados na educação física, o movimento corporal, a conscientização dos ângulos quando nós estamos em alguma postura. Então agora você dobra o seu joelho de 90 graus, levante a perna fazendo um arco de 180 graus do pé ao outro, enfim, tem ali uns desenhos, né, que a gente pode ter uma ideia de como trabalhar a matemática também, a física, que é a reflexão, né, nas posturas invertidas, eu olho para trás, eu vejo aquilo que passou, mas o meu presente é o que é o importante. Minha história de vida é muito bacana, ela serve como eu já disse, como aprendizagem que eu trago, conhecimento que eu trago, mas nesse momento eu estou no presente. Então essas questões todas nós trabalhamos nessa letiva e foi muito interessante. Bom, gente, aqui a gente tem as referências e eu espero ter contribuído com essa formação da professora Raquel. Espero vê-los novamente e aproveito para desejar um bom dia a todos. Dando sequência à nossa reunião, nós vamos agora apresentar a fala da psicóloga, que é a gerente regional do programa Psicologia Viva. Vocês sabem que essa é uma inovação da Secretaria, é um trabalho bastante interessante. A maior parte das escolas está fazendo uso, né, da ajuda dos psicólogos, né, algumas vezes trabalhando com o grupo ou até mesmo com alunos. Então a gente tem visto assim uma receptividade bastante positiva por parte das escolas. Problemas existem, porém a gente procura contornar e resolver, mas assim a gente não pode perder essa oportunidade de escuta, de ajuda, que vai um pouquinho além, né, da própria escola. Então, a psicóloga, né, a gerente regional, a Jéssica Veiga, ela vai falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é o acolhimento. Então, nós vamos passar a apresentação dela. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, eu sou gerente de psicologia escolar, estou responsável pela região de Votorantim, com o programa Psicólogos na Educação, programa que vocês com certeza já ouviram, que a Raquel já levou para vocês realmente sobre o assunto. Então, hoje eu trouxe com vocês, vou compartilhar com vocês um tema sobre acolhimento e comunicação afetiva. Então, Psicólogos na Educação é um convênio com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e SEDUC. Então, vocês já ouviram falar, né, sobre acolhimento e comunicação afetiva, afeativa, depois a gente vai explicar um pouquinho sobre. Acolhimento. O que significa o acolhimento? Significa acolher, apoiar, amparar. O acolhimento aproxima as pessoas, estabelece conexões e vínculos baseados na confiança. Acolher é mostrar-se aberto ao outro e permitir que ele também se abra. O ato de acolher se relaciona à presença, possibilitada pelo que há de mais simples, um olhar, uma palavra e um gesto de incentivo. Damasceno, 2020. Então, muitas vezes, o acolher, você não precisa realmente ter as melhores palavras,
ter os melhores comportamentos. Muitas vezes você precisa ouvir realmente com um olhar acolhedor, como uma empatia, se colocando no lugar do outro. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para que acolher, Jéssica? Para que acolher? Para obter um parâmetro das expectativas dos outros sobre seu futuro, aprender a lidar com medos e frustrações, nutrir conversas e compartilhamento de sonhos, tornar o ambiente mais humanizado, gerar vínculos por meio do suporte pedagógico e contato com o coletivo, e desenvolver o autoconhecimento. Ao proporcionar o acolhimento nas escolas, a comunidade escolar se sente mais pertencente ao espaço escolar, estabelece novos modelos de vínculos e relacionamentos e obtém melhoria no clima escolar. A importância de ser acolhido e de estar bem. Você vira suporte de quem não está bem e adapta-se melhor e mais rápido ao novo momento. Então, realmente, a gente se sente muito mais pertencente, muito melhor em um ambiente que a gente é acolhido. Isso vocês podem voltar e pensar. Eu sou bem acolhido na casa do meu amigo? Eu sou bem acolhido na casa da minha sogra, do meu sogro? Eu sou bem acolhido no trabalho onde eu desenvolvo minhas tarefas? Eu sou acolhido no mercado onde eu faço minhas compras? Onde a gente é acolhido, a gente sempre tende a voltar. Por quê? Porque a gente se sente bem naquele lugar. E a escola não é diferente. É um ambiente realmente que a gente precisa ter um acolhimento, precisa realmente ser acolhido. É uma troca, né? Uma via de duas mãos. Comunicação. A comunicação sempre foi um instrumento de integração, instrução, troca mútua e desenvolvimento entre as pessoas, em quaisquer atividades realizadas, principalmente no âmbito escolar, pois é nesse ambiente onde a comunicação deve fluir naturalmente para que a interação professor-aluno ocorra de maneira vantajosa para ambos. Então, a comunicação, a gente sabe que uma criança aprende comportamentos através da comunicação. Qualquer pessoa aprende por meio da comunicação, da imitação, e a comunicação, seja ela verbal, seja ela corporal, seja ela por sinais, é realmente um instrumento de troca e de desenvolvimento. Comunicação afetiva. A comunicação afetiva, isto é, a comunicação ativa e afetiva, é fundamental nesse momento e, ao mesmo tempo, uma tarefa delicada dos educadores, pois temporariamente precisa acontecer no ambiente virtual e não apenas na sensibilidade das relações presenciais. Então, hoje a gente perdeu realmente, né, além do contato social, presencial, a comunicação foi totalmente afetada. Então, realmente, uma mensagem de WhatsApp, a gente sabe que muitas vezes ela tem interpretação de quem lê. Então, essa comunicação, muitas vezes não, ela nunca é a mesma de um presencial, realmente. Então, um áudio de WhatsApp, um vídeo de WhatsApp, ele entrega uma comunicação afetiva para quem está recebendo, para quem está ouvindo essa mensagem. Então, realmente, quais estratégias desenvolvemos nesse isolamento social para ter uma comunicação afetiva? Ou não desenvolvemos? Ou fomos prejudicados? Fica um questionamento. Comunicação afetiva. A comunicação afetiva não é apenas o que se fala, é como se ouve e fala. A afetividade no campo educativo é vista como um vínculo, laço que une professor e aluno, uma contribuição para romper limites e promover a aprendizagem. Há estudos em que se discute a necessidade por parte da escola
em estudar as emoções na prática pedagógica e na formação docente, de maneira a trabalhar a afetividade do professor e do aluno, compreendendo-os em toda a sua totalidade. Então, a gente sabe que hoje, cada um tem uma bagagem de vivências, de aprendizados, seja eles culturais, e cada um tem as suas emoções e sentimentos, e nenhum é igual ao outro. E é isso realmente o mais fantástico, o mais lindo da nossa sociedade, ver que todo mundo é diferente e ver que o meu sentimento de tristeza, muitas vezes, não é o mesmo sentimento do meu par, da minha gestora, do meu colega de trabalho, não é a mesma tristeza, não é a mesma intenção. Ah, ele tá triste. Poxa, mas ele tá só triste ou ele realmente tá com uma tristeza elevada? Ou não tem um nível para ele ser triste, é sempre um elevado. Então, cada um traz uma carga realmente, e o quanto essa comunicação afetiva, essa troca realmente de tirar de mim e colocar no outro, vai ser de uma maneira leve, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira realmente leve para ele não se machucar mais, ou realmente trazer benefícios dessa comunicação, e não prejuízos dessa comunicação. Conhecimento. Multiplique tudo que você adquiriu com os cursos que realizou de forma virtual. Todas as experiências que contribuam para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Conhecimento, quando multiplicado, favorece tanto quem entrega quanto quem recebe. Experiências. Divida as experiências. Todos aprendem com trocas. Aproveite esse ambiente para dividir com os colegas as estratégias para a superação das situações adversas, as iniciativas ou ideias que surgiram na elaboração das suas aulas remotas, sugestões de atividades para a melhor gestão das aulas virtuais. Não só com os colegas, a troca de experiência, mas sim também com os alunos, com quem vocês realmente tiverem a oportunidade de compartilhar. Se voltarmos quando fomos alunos, quando estudávamos, os professores que tinham mais um vínculo melhor, um laço mais estreito conosco, eram os professores que falavam mais sobre a vida deles, sobre as trocas deles, sobre as experiências profissionais, sobre as experiências pessoais, sobre as relações que eles tiveram. Então, essa troca de experiências é muito rica. É o que torna realmente um ambiente mais humano e menos mecânico. Porque o conhecimento realmente, eu posso buscar no YouTube, eu posso buscar assistindo uma videoaula, eu posso buscar num curso, mas a experiência de cada pessoa é individual. E essa troca é muito valiosa. Essas são minhas referências bibliográficas. Esse é o meu e-mail para contato. E muito obrigada. Bom, como nós já estamos nos dirigindo, né, para a finalização, nós gostaríamos de trabalhar um texto com vocês que também vai ser um auxílio em outras reuniões, em situações, né? Esse texto aqui, ele faz parte do capítulo, de um capítulo do livro do Júlio Grupa. Aquele livro que todas as escolas têm, né? Diferenças e preconceitos na escola, alternativas teóricas e práticas. Esse livro é bem interessante, porque ele trata, como o próprio nome já diz, de todos os preconceitos existentes na escola. Então, ele fala da questão do deficiente, a questão do racismo, inclusive algumas questões religiosas, que também é um assunto, né, que aparece bastante, motivo de muita intolerância, né? Então, esse livro é bem bacana. E um dos capítulos, na verdade é o primeiro capítulo, ele foi escrito por Lígia Amaral da Assunção. O nome do capítulo dela é Sobre Crocodilos e Avestruzes, falando de diferenças físicas, preconceitos e superação. Vale a pena vocês lerem esse capítulo na íntegra, porque ela faz uma análise muito interessante sobre
o deficiente, principalmente sobre aquilo que é vivido por ele. Como eu já comentei hoje mesmo, né? Muitas vezes aquilo que não nos afeta diretamente, a gente não tem a dimensão de como o outro, né, sente-se em relação a isso. Então, ela trata bastante sobre a questão da deficiência. E eu, quando li esse capítulo, eu só fui entender no final, porque aí ela faz toda a análise de como as pessoas são vistas enquanto deficiente e tal. E no final do capítulo, ela transcreve uma parte da dissertação de mestrado dela, ela mesma coloca isso. E é aí que a gente fica, eu pelo menos fiquei sabendo, né, porque eu não sabia, que ela é uma pessoa deficiente. Então, o desfecho do capítulo, ela fez muito, de uma maneira assim, bastante interessante, porque ela conta a história dela. E aqui, então, eu vou fazer a leitura e depois vai ser possível vocês fazerem uma reflexão sobre ele. Então, a história dela chama-se Café com Leite. É bem aquele café com leite das brincadeiras mesmo, né? Os mais antiguinhos lembram. Agora eu já não sei se as crianças ainda fazem isso, né? Mas sempre tinha aqueles que, nas brincadeiras, era o café com leite. E é o que ela fala aqui. Café com leite. Jardim Paulista, fim dos anos 40. Noites de verão. Como era então o meu cotidiano? Se não estivesse operada, acordar, fazer lição, brincar um pouco, almoçar, ir para o colégio, voltar, tomar banho, brincar, ouvir Nototico pelo rádio, ler na cama e dormir. Quando chegava o verão, a rotina se modificava. Contrapondo-se ao ouvir o rádio e ir dormir, as noites quentes traziam as brincadeiras de rua. Que coisa complicada era essa alteração, quanta ambivalência. Por um lado, mergulhar na vida lá fora. Por outro, abrir mão da proteção lá de dentro. Noites de verão traziam brincadeiras de roda, passamel, estátua, telefone sem fio. Mas também traziam calçadinha minha, lenço atrás, queimada, pegador. Nessas, eu era café com leite. E era sempre terrível ser café com leite. No jogo de equipe, a humilhação de me sentir escolhida por favor. A custo, as lágrimas eram engolidas por trás do sorriso amarelo. No Salve-se Quem Puder, a de roçar no pegador e não ser pega, de não receber o lenço, de não ser atingida pela bola. Que mal me fazia ser café com leite. Aquele faz de conta que é, mas não é, que não é, mas é. Um jogo de mentiras, de cartas marcadas, de fingimento, até talvez bem intencionado. Foi a professora de ginástica do colégio que me fez ver uma coisa diferente. É estranho, mas durante muitos anos me esqueci do seu nome. Hoje me lembro. Dona Consuelo. Por lei, eu estava dispensada de suas aulas. Minha atividade esportiva restringia-se à aula de natação, permitida e incentivada porque benéfica para minha reabilitação. Assim, nem o uniforme de ginástica eu precisava ter. Eu me sentava ali por perto e ficava, mais uma vez, observando o mundo acontecer. Isso não demorou muito. Terá parecido uma eternidade? Um dia, ela me chamou para a roda de alunos sentados no chão. Em claro e bom som, propôs a mim e ao grupo que eu começasse a participar das aulas. Como? Pergunta alarmada, com os olhos pregados nos colegas. Muito simples. Você fará o que pode fazer e não fará o que não pode. Por exemplo, aprenderá como tocar a bola com as pontas dos dedos, como dar saques, quais as regras do jogo. Ter o prazer de pegar na bola, você terá, mas não competirá no jogo, pois não seria bom nem para o time nem para você. Ajudar o juiz, aprender a pensar com ele, você pode e fará. E desfiou um rosário de alternativas que incluíam jogos competitivos e atividades individuais de ginástica. Levantar os braços, flexionar a cintura. Flexionar a cintura dá para fazer, então faz. Flexionar os joelhos,
saltar, correr, não dá para fazer, então não faz. Simples e honesto. Eu nunca precisei ser café com leite nas aulas de ginástica. E ainda por cima, ganhei o calção azul bufante e a camiseta de malha. Com essa historinha, fragmento de minha vida, despeço-me do leitor, esperando que tanto ela como o texto tenham propiciado momentos de reflexão. E desejando que essa reflexão possa levar a eventuais questionamentos sobre o saber e o fazer que adquirem vida e plasticidade no cotidiano do contexto educacional. Então essa é a história da Lígia Assunção Amaral, que, né, pela narrativa dela, a gente percebe que ela foi criança há muito tempo, né? Eu acredito que ela pode até já ter falecido, mas vejam, década de 40, o quanto era sofrido para ela. Tudo indica que ela foi acometida, né, pela poliomielite, porque ela tinha problema nas pernas, né? Mas assim, ela sempre ficou de fora. Como ela mesma diz, ela ficava observando o mundo acontecer. E é isso que a gente não pode permitir que nossos alunos vivam essa situação. Vejam, ela fala, quanto mal me fazia ser café com leite. Ser café com leite é a pior coisa que tem, porque você está ali de favor. Você está, mas você não serve para nada. Então, é por isso que o professor ele tem que ter um olhar muito atento. Será que nesta sala não tem muitos cafés com leite, né? Será que eles não estão se sentindo mal porque estão isolados, estão fora, não estão fazendo parte do grupo? Então, muitas vezes, aqui no caso dela, era a deficiência, né? Mas muitas vezes é a própria pessoa que não tem uma deficiência, mas não consegue interagir, porque os alunos, né, os amigos nem sempre querem brincar. Então, a gente tem que ter esse olhar muito atento. E vejam, quem que mudou a vida dela? Uma professora. E foi uma professora que trabalhou de uma forma sem comiseração. Não teve comiseração dela, não teve dó. Ai, coitadinha, ela não consegue nada, vai ficar mesmo de lado, vendo o mundo acontecer. A professora foi bem clara, não teve constrangimento, não teve bullying. Ela falou o que tinha que falar. O que você pode, você faz. O que você não pode, você não faz. Então é exatamente assim que a gente tem que trabalhar. Vejam, depois desse reconhecimento, dessa inclusão feita pela professora, tudo indica que a vida dela mudou. Ela ganhou o calção de ginástica, ela não ficava mais isolada, à parte, e certamente deu forças para ela continuar os estudos, para ela chegar a ser uma professora de universidade, que ela foi, né? E para ela poder fazer esse trabalho tão interessante de inclusão, porque ela trabalha muito esses assuntos, né? Então, vejam, nós na escola precisamos trabalhar de uma forma que nossos alunos sintam-se parte, sintam-se parte das preocupações da escola, que não fique só na nota, né, no seu desempenho, mas principalmente que a escola mostre que se preocupa com eles como gente. E aí nós já vamos finalizando o nosso ATPC. Nós agradecemos muito a participação de vocês, nos colocamos à disposição sempre que precisarem. Outros encontros virão. Aproveito a oportunidade para agradecer a ajuda, a imensa ajuda que recebemos das nossas amigas PCNP Cristiane, PCNP Ivânia, PCNP Edna, que colaboraram, cada uma a seu jeito, nas nossas necessidades, principalmente tecnológicas. Nos colocamos mais uma vez à disposição de vocês e vamos nos despedindo. Recebam então o abraço da Raquel e recebam o abraço da Isabel. Agradecemos todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Tudo bom.